As mentiras que Satanás conta. Quais são as mentiras que o diabo conta? O diabo é especialista em mentira, né? Uma das principais características dele é o quê? O engano. A mentira, né? É fazer você acreditar em coisas que não é verdade. Quando alguém fala pra você que seu casamento não será restaurado, que restauração de casamento não existe, isso é mentira de Satanás. Deus restaura sim. Seu casamento vai ser restaurado. Assim como Deus vive, assim como o guarda de Israel vive, seu casamento será restaurado. Mas, primeiro, Deus quer um conserto na sua casa. Que por que algo aconteceu? Por que acabou? Por que houve a separação? Porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa não estava saindo de acordo com a vontade de Deus. Você não estava, sua família não estava sendo sincronizada com a vontade do nosso Pai, que é o Pai maior que está no céu. Qual é o desejo do Senhor? Que as famílias sejam unidas, que elas trabalham juntas, que elas vivem juntas, que elas façam, que elas tenham uma aliança, né? Uma aliança de fidelidade, de amor e de companheirismo, né? De sempre um estar cuidando e ajudando o outro. Só que muitas vezes nós, mulheres, né, somos arrogantes, né? Nos achamos, né? Usar a expressão temos um rei na barriga, mas nem todos conhecem essa expressão, então eu não vou usar. Então, muitas vezes, nós não temos sabedoria para conduzir o nosso lar. E a gente abre brecha para que Satanás entra e que destrua, né? Quando a gente abre brecha, quando a gente, como mãe, né, tira a autoridade do nosso marido, do nosso cônjuge, né? A gente permite que os nossos filhos, né, não respeita o pai, ou vice-versa, ou o pai tirar a autoridade da mãe, né, e um tirar a autoridade do outro. Isso é uma brecha gigante para o casamento acabar, né, para as famílias se dilacerarem, né. Não sei se eu falei a palavra correta, que de vez em quando a gente tropeça nas palavras. Então, como eu estava dizendo, o Senhor quer restaurar seu casamento. É um desejo de Deus restaurar. É uma promessa. Ele te promete que você vai ver a terra prometida. Você está no deserto, mas para você não rodar no deserto, dos segredos é que você aceite que você errou, aceite que você também tem culpa no cartório. Né, que às vezes a gente culpa só o cônjuge que foi, o cônjuge que traiu, o cônjuge que foi embora. Esse é o que a gente culpa. Ah, que ele era irresponsável, que tal. Sim, com certeza ele tem muitos erros. Mas nós também temos a nossa parcela, né? A nossa parcela gigante, muitas vezes. Só que nós não vemos. Nós vemos só o erro do outro, a gente não vê o nosso erro. Primeiro nós temos que pedir ao Senhor que restaure a nós, a nossa pessoa, restaure o nosso ser. Temos que restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa fé, né? Restaurar o nosso ser, o nosso emocional, como um todo. A partir do momento que Deus restaura a ti, que você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, aí ele poderia, Deus pode, ele mesmo ir lá e restaurar o seu cônjuge, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Só que Deus quer que ele quer fazer a parte dele e você fazer a sua. Se o cônjuge é carne da sua carne, osso do seu osso, e é você que deseja a restauração, então Deus quer que você faça a sua parte. A sua parte vai ser orar pela libertação dele. É botar ele em oração, botar ele no joelho. Orar pelos seus filhos, orar pela sua casa. É fazer as coisas totalmente ao contrário do que você fazia antes. Né? Que eu não sei como você fazia, eu não sei qual foi o motivo. Né? Se foi que você era uma esposa desatenta, se você era uma esposa infiel, eu não sei, né? Se você era uma esposa muito atenta, muito fiel, uma esposa que cuidava muito da casa e deixava o marido de lado, eu não sei. Mas Deus vai te mostrar onde foi que você errou, né? Porque Deus é tremendo e Ele nos mostra. Então eu não sei onde foi que você errou, onde foi que eu errei, onde foi que a outra pessoa errou. Sei que Deus, Ele quer um conserto. Ele permitiu que essa família fosse dissipada nesse momento, mas Ele vai levar todos a casa, vai descer todos a casa do oleiro, vai fazer novos vasos, vai quebrar todos. Quando eu digo quebrar, ele vai te quebrar, você vai ficar em caquinhos, né? O deserto não é fácil.
O deserto não é para amadores. O deserto é para profissional, para os fortes. Só os fortes sobrevivem ao deserto, né? O deserto que eu falo, esse deserto, né? Que é o tempo que a gente fica só, o tempo que a gente passa, né, apartado do nosso cônjuge. Mas esse tempo é necessário, né? Para que nós amadureçamos, para que nós venhamos a termos comunhão com o Senhor. Muitas vezes a gente vai para a igreja todo domingo, como eu disse no outro vídeo, só para ir, né? Conversão, porque a gente acostumou a ir para a igreja, porque a gente cresceu na família cristã, tal. Mas muitas vezes nós não temos intimidade com o Senhor, intimidade total, né? Muitas vezes nós não ouvimos Ele falar. Muitas vezes eu não ouvi o Senhor falar comigo e Ele estava falando e eu não conhecia Ele, né? Às vezes a gente é como as 10 virgens, né? Que nem sempre a gente coloca óleo nas nossas lamparinas. Então, somos pega de surpresa. Então, muitas vezes isso acontece. Então, Ele quer restaurar você primeiro. Ele quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E depois Ele vai restaurar todas as outras coisas. E quando você tiver comunhão e total conversão, né? Que conversão não é só ir lá e aceitar Jesus, não. Conversão é outra coisa. É você e Deus o dia a dia. E aí, sim, eu te garanto que se Deus prometeu que Ele vai restaurar seu casamento de primeira aliança, Ele vai restaurar. Só existe um casamento que eu saiba que Deus não restaura, que é o casamento de um homem que já foi casado com outra esposa, né? Porque, ou da mulher que foi casada com outro marido. Mas os casamentos de primeira aliança, o Senhor restaura porque o amor da mocidade agrada os olhos do Senhor, né? Então, e o Salvador, Ele é um Deus maravilhoso, que quando você pede, Ele faz. Então, mais dúvida pode perguntar aqui, que estarei à disposição, tá bom? Um abraço.